exclusiva do canal de YouTube, live de membros do YouTube, exclusiva do canal de YouTube, onde nós vamos conversar hoje. Será que somos todos narcisistas? E tô fazendo uma palhinha no Instagram. O material que nós mandamos para vocês, nós mandamos 3 slides para vocês e nós vamos fazer a primeira apresentação do primeiro slide. Todos os indivíduos são narcisistas? Vamos conversar sobre isso? Será que somos ou será que não somos? E hoje nós vamos entender isso, porque hoje é um tal de todo mundo chegar para todo mundo e falar que é narcisista ali pelo DSM-5, né? O Diagnóstico Manual da Saúde Mental. Vocês já sabiam que já saiu o DSM-5-TR, que de tempos em tempos bota mais diagnóstico, que a gente está vivendo essa era de categorizar as pessoas. Então vamos começar o slide parte 1. São 99 figuras que a gente mandou para você com escritos. Vamos conversar. Todos somos indivíduos narcisistas? Todo mundo é narcisista. Ai, Cássia, lógico que não. Que história é essa? Que todo mundo é narcisista? Somos. Todos nós temos o narcisismo primário. Aproveitando, todos têm que colocar o nome, que nós vamos sortear esses 3 livros hoje. E somente assim vou te chamar para quem estiver ao vivo na live do canal de YouTube. No Instagram não. No Instagram não vai ser sorteado. Mas só se você se tornar membro exclusivo na próxima live, que é daqui a 15 dias. Então são os livros que nós vamos sortear. Vai mandando seu nome completo aqui no chat do canal de YouTube. Então vamos entender. O Freud, no compêndio 14 da Imago, ele foi e completou o compêndio 5 quando eles falam das fases psicossexuais. Todas as vezes que nós nascemos, até mais ou menos 11, 12 anos, até você entrar na adolescência, que a gente entra na adolescência com 12, 11 anos, a gente tem o narcisismo primário. E esse narcisismo primário que vai categorizar a gente para a gente não ser o narcisismo secundário, que o narcisismo secundário é exatamente o traço ou transtorno narcisista. Então, na psicanálise, o narcisismo primário não é necessariamente uma patologia, ou dizendo psicopatologia, mas um aspecto da condição humana, porque nós precisamos de ter autoestima para poder, quando a gente se olha no espelho e ter um bom corte de cabelo, fazer uma limpeza nos dentes, saber se colocar, poder limpar as unhas, e isso faz parte da autoestima. Então o narcisismo primário que caracteriza dentro da gente que nós temos autoestima. Então, em maior ou menor grau, todos nós temos que ser apaixonados pelo nosso ego, por aquilo que é a nossa personalidade. E nós não podemos ter o narcisismo secundário. Nesse sentido, o que se convencionou chamar popularmente de narcisista corresponde àquelas pessoas que amam exageradamente o próprio ego. Aí sim é o narcisismo secundário. Vou pegar aqui o DSM-5, porque o transtorno de personalidade narcisista é um espectro que ocupa 1% da população. Mas hoje é um tal de psiquiatra de YouTube, psiquiatra de Instagram, psiquiatra das mídias sociais, onde todo mundo caracteriza todo mundo de narcisista. Às vezes a pessoa é ruim. Já parou para pensar que ele não é narcisista, ele é ruim? Às vezes a pessoa é egoísta e ela não é narcisista. Não quer dizer que o narcisista não seja egoísta. Que o pré-requisito para você ser narcisista é ter ausência total de empatia, que são 2 coisas primordiais. Que for para dizer, fulano é narcisista, vê se ele tem empatia. Vê se ele se coloca no lugar do outro e sente imaginativamente a dor do outro. Vê se ele tem alteridade. E vê se ele é egoísta. Seriam as 2 coisas que caracterizam o narcisista. Só que nós estamos vivendo essa febre de dizer que todo mundo é narcisista. Fulano bateu em não sei quem, narcisista. Fulano expulsou não sei quem, narcisista. Não, às vezes as pessoas também podem ser imaturas e não narcisista. Então, nesse sentido, se convencionou chamar o narcisista de todos. Então, a gente primeiro tem que entender, todos os seres humanos têm o narcisismo primário.
Só que o pai e a mãe, na construção dos valores, da ética, porque quem declina o narcisismo secundário, não deixa o narcisismo secundário introjetar no sujeito, é como os pais vão, ou a função paterna e função materna, vai criar os filhos. Então, dentro de nós, a gente tem que entender que psicopatologicamente, nós temos que ter esse narcisismo primário para poder cuidar do corpo, para poder querer malhar, para poder cuidar do cabelo, para poder estudar. É isso que impulsiona a nossa vida. Porque imagina se você não tem autoestima, você vai ter uma fobia social. E visto que o narcisismo é suficiente bom, saudável e equilibrado. E eu também busquei 2 tipos de amor do Sigmund Freud, que é o tipo narcísico e o tipo anaclítico. Você já ouviu falar dessas palavras? Tá no slide 14, que são os 2 tipos do amor do Freud, que ele botou aqui no compêndio 14, no compêndio onde ele fala do narcisismo, onde ele, quando atendeu o Schreber, o caso Schreber, ele identificou o narcisismo. Então, uma pessoa pode amar e ter o objeto de amor desses 2 tipos. Quando é um tipo narcísico, ele precisa do outro para se completar. Ele precisa do outro para projetar as questões dele. Ele precisa do outro para ter o ideal dele, do eu. Ele precisa do outro para fazer parte do outro. Então a escolha narcísica envolve a própria imagem do sujeito. Agora a escolha anaclítica não é aquela que faz os pares românticos se darem bem na vida, fazem com que o outro não te completa. O outro é aquele que você escolheu por N fatores da sua vida. Tem um psicanalista que eu gosto muito, Fábio Belo. Inclusive, se vocês quiserem seguir ele no canal de YouTube, ele é excelente, Fábio Belo. E ele fez um vídeo falando sobre os tipos de amor do Freud e ele vai discorrendo sobre essas coisas. Depois que acabar esse vídeo, corre lá e assiste o vídeo do Fábio. Você tem como buscar esse vídeo, Fábio Belo, onde ele fala os tipos de amor? Não tem não, né? Ah, tá aqui. Eu vou mandar pra você manda pra eles. Eu vou mandar aqui no canal de YouTube, o Lorenzo vai mandar aqui nos membros, que eu tenho até esse vídeo aqui, do Fábio Belo, que eu achei tão... O que é o amor para a psicanálise? Então, ele fala de uma forma tão brilhante, Fábio Belo, que eu sugiro a todos vocês assistir o Fábio Belo falando. O Fábio Belo é brilhante como psicanalista. Vai lá e comenta e fala que Cássia Rodrigues sugeriu o Fábio Belo. Segue o Fábio Belo no YouTube. Ele é um professor de Minas maravilhoso, psicanalista. Então, e o tipo de amor anaclítico? É o tipo de amor que a mulher alimenta, o homem protege, a sucessão do substituto toma esse lugar. O sujeito ama aquele que cuida dele, aquele que protege. A escolha anaclítica tem como referência cuidados que você aprendeu na paternidade e na maternidade. Quando você, por exemplo, eu posso mostrar a sua filha? Posso? Posso ou não posso? Eu posso ou não posso? Eu vou mostrar a minha bebezinha. Eu tô apaixonada por essa criança, gente. Eu tô apaixonada por essa criança. Não pode mostrar um videozinho, não? Eu falando com ela no berço. Posso. Gente, essa boto rosa, gente. Eu tô apaixonada. Ela tem 40 dias. Olha aqui, gente. Eu postei lá na foto do Instagram um monte de foto dela, um monte de vídeo. Ela é a coisa mais gostosa da Terra. Ai, Cássia, você tá falando só porque é sua neta, filha do seu filho. Porque eu tô vendo nela a psicanálise. Ela tá ali achando que ela ainda está dentro da barriga da Camila. Ela tá se sentindo, porque até 3 meses de idade, a criança ainda acha que a mãe é uma extensão dela, que ela tá dentro da barriga da mãe. E é impressionante que esse afeto que ela vai tendo da função paterna e da função materna, que no caso da Sophie é do pai e da mãe biológica, que vão fazer com que ela, quando cresça,
faça as escolhas amorosas em função do que ela recebeu. Aí ela não vai ter o amor narcísico. Ela não vai buscar alguém que complete ela porque ela tá vazia. Não, porque ela foi preenchida emocionalmente. Então essa escolha objetal anaclítica, ela refere à escolha de um objeto amoroso que vai se assemelhar aos que foi influente na criação dela, os pais biológicos, a função materna e função paterna. Gente, vai mandando aí no canal de YouTube, no chat do canal de YouTube, o nome de vocês para sortear os livros daqui a 1h15. Que aí a gente, quando encerrar a live, a gente sorteia os livros no live do canal de YouTube. Na escolha objetal anaclítica, os indivíduos escolhem o objeto de desejo, pessoas que se assemelham a figuras parentais ou quem cuidou deles na infância. Esse tipo de escolha objetal é considerado uma etapa importante no desenvolvimento psicossexual, das fases psicossexual do Freud, do Compêndio 5, e o indivíduo é visto como uma parte essencial para o desenvolvimento da identidade e a capacidade de formar relacionamentos íntimos. O perigo dessas escolhas anaclíticas é que ela pode criar uma dependência emocional muito grande em quem não teve uma função materna e uma função paterna bem estabelecida. Lembrando que quem capacita o ser humano a amar para a vida, para entender os valores morais, éticos, é a função paterna. E a função materna, ela é o nutriz, ela é que cuida, que protege, que faz o ser humano ser preparado para enfrentar os dissabores da vida. Então, o Sigmund Freud considerou o narcisismo como uma parte normal da criança até entrar na adolescência. E argumentou que isso poderia se tornar um transtorno se permitisse na puberdade, na fase da adolescência, na fase do adulto e assim vai. Então, o caso que ele começou a perceber isso foi no caso Chereb, quando Freud percebeu que esse estágio era normal, que era só uma evolução das fases psicossexuais dele. O que está descrito no compêndio 5 da Imago, aqui da Imago, né? A Imago que veio direto do alemão e a Companhia das Letras também. São as duas que eu indico, se você quer ler psicanálise, são as duas que eu indico. Então, o caso Chereb, onde ele descreve isso. Então, e uma coisa que eu separei duas frases do Freud que eu acho brilhantes. Quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo de mudar, a pessoa começa a mudar. Então, quando a dor do que você não está vivendo for maior do que o medo de mudar, aí você busca análise. Aí você quer melhorar. Se você ainda não buscou análise, se você ainda acha que você não precisa, é porque você não chegou no fundo do poço ainda. E outra frase que eu gosto muito do Freud é: você não tem que tentar tirar os complexos da pessoa. Você tem que fazer ela entrar em contato com os complexos dela. Porque não adianta que a gente não vai tirar os complexos das pessoas. Não dá pra voltar no tempo e escrever uma nova história e a pessoa ter uma nova história. Mas você pode fazer uma experiência emocional corretiva. E perguntar a Freud, no final da vida dele, quando ele já estava lá na Inglaterra e logo depois ele partiu, o que tinha valido a pena na vida? O que o adulto normal tem que ter? Ele falou, o adulto normal tem que ter duas coisas: a capacidade de amar a si e amar ao trabalho. E o trabalho enobrece o sujeito. Então esse narcisismo primário, para Sigmund Freud, é o primeiro modo de satisfação, seria um modo onde encontramos prazer na nossa própria pessoa. É o que gera a autoestima, é o que gera a gente saber quem a gente é. E o Freud deu o nome de narcisismo primário. É uma capacidade que o organismo inconsciente tem de retirar a satisfação dele próprio. Por isso que eu botei esse monte de foto de bebezinho aí, o slide 51, tá o bebezinho olhando o espelho e se admirando. Isso faz parte do narcisismo primário. Você tem que olhar no espelho e gostar de quem você é. Você não pode se enamorar de você, que aí se chama narcisismo secundário. E isso é construído Isso é construído na sua base familiar.
Sem a relação com o outro, com o pai, com a mãe, com a função materna ou função paterna, você não vai conseguir ter isso. Então, nós, seres humanos, nós precisamos do outro para construir essa subjetividade nossa. O superego vai sendo estabelecido pelo superego dos pais. Então, esses valores que nós temos, os valores morais, os valores éticos, eles são construídos a partir daquilo que você ensinado pelos seus pais. E isso foi dito pelo Freud no compêndio 5, onde ele fala dos 3 ensaios da sexualidade de 1905. As fases psicossexuais do Freud, ele fala do trauma do nascimento, ele fala, por exemplo, a Sophie está com 40 dias de vida, ela nasceu no dia 1º de agosto, mas está com 45 dias de vida, 44 dias de vida. Ela está saindo da fase dos 40 dias de vida, que se chama libido intrassomática. A libido intrassomática, se a pessoa não for bem suprida emocionalmente, psiquicamente, quando ela crescer, ela vai ter problemas do coração, problemas de doenças autoimunes, problemas das vias aéreas, porque o ser humano ele vai ficar fixado na libido intrassomática. Mas como ela não tem a construção da palavra ainda para transformar em fala o que ela sente, aquilo fixa no corpo, aí volta pro coração, volta pro pulmão e volta para as doenças autoimunes. Quando você cresce, aí se chama fixações na libido intrassomática. Eu vou fazer umas aulas rápidas e vou postar no Hotmart aulas rápidas, cursos rápidos de psicanálise, e vou começar a vender a partir de novembro, aulas rápidas. Mas eu vou divulgar aqui no Instagram, vou divulgar no canal de YouTube para vocês terem acesso a essas compras, onde eu vou explicar essas questões. Então, nada mais somos, e aí nós adultos, nada mais somos do que bebês crescidos, com os nossos desejos pelo outro e nossa agressividade lembrada cotidianamente, mas em nosso mundo externo. Mas eles são regidos por aquilo que formou a gente até 7 anos de idade, sem nunca podermos esquecer o que já nasceu, apenas não lembramos. A primeira fase, na primeira fase dos seres humanos, até 7 anos de idade, a gente, principalmente até 2 anos de idade, a gente ama só a gente mesmo, que a gente não conseguiu ver o outro. Na segunda fase, dessa fase de até 7 anos de idade, a gente só ama os pais. E na terceira fase da nossa vida, a gente começa a se relacionar com os grupos afins. Aí a gente busca os grupos e depois a gente vai buscar os parceiros para a vida. Então, assim se constitui o narcisismo primário. O narcisismo primário é entender que você é uma bolacha especial desse saco de bolacha. O narcisismo primário, ele faz parte da ferida narcísica. O amor dos pais à criança é narcísico, já que aqueles estão compelidos a projetar no filho todas as perfeições que um dia julgaram possuir e desejar alcançar. A criança sempre terá uma vida melhor do que eles tiveram. A majestade realizará todos os sonhos, não posto em prática por seus pais, e a imortalidade do seu eu. Por isso que a gente dá o nome de Sua Majestade o Bebê. Os pais, eles literalmente, aqueles pais que amam incondicionalmente, eles projetam no filho aquilo que estão dentro deles. E isso é um processo normal. Só vai ser anormal quando se torna um narcisismo secundário. Então, o que é o narcisismo secundário? O narcisismo secundário, progressivamente, a criança é submetida às exigências do mundo que a cerca e que traduzem simbolicamente através da linguagem. O objeto se consistirá em fazer amar pelos outros. Aí ela começa a ficar com a vulnerabilidade ou a grandiosidade que eu vou falar no slide 2. Para vocês que são membros do YouTube, eu vou falar agora, porque o transtorno de personalidade narcisista, hoje os cientistas, os psicanalistas estão chegando à conclusão, porque a psicanálise é uma ciência, ela tem um objeto de estudo, ela tem um episteme, ela é estudada nos campos
científicos. Para você estudar psicanálise, você tem que ter uma graduação. Inclusive, nós temos a única turma de 2023, que começa agora em outubro. Vem se tornar um aspirante psicanálise. Corre no site Instituto Cássia Rodrigues, vê todas as informações, mas você tem que ter uma graduação prévia ou terminando a sua graduação. Não adianta você achar que só com o seu 2º grau você vai entrar e fazer psicanálise, jamais. Nem tem gente que com a graduação não consegue entender psicanálise, imagina só com o 2º grau. Ah, mas ela é livre. Ela é livre, mas ela se constitui pelo tripé. Não é porque ela é livre, que não é respaldada pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, que ela é bagunçada. Não. É muito séria. Para você ser um aspirante psicanálise, você tem que ter previamente a graduação. Não é porque não é obrigado. Não é obrigado, mas é ética, porque a psicanálise é uma ética. E vamos parar com essa bobagem. Então, o bebê vai migrar do narcisismo primário para o secundário, onde ela vai ter que extrair do mundo algum prazer. E ela terá o trabalho para obter o amor que ela deseja. E esse trabalho psíquico saiu da inércia e migrou para o trabalho psíquico. E aí sim, se ela não conseguir fazer essa migração, ela vai ficar fixada no narcisismo secundário e ela vai desejar luz, câmeras, ações o tempo todo pra cima dela, que ela quer ser o centro do universo, ela acha que o mundo gira em torno dela, ela tem total egoísmo, mas isso eu vou continuar no slide 2. Beijo no coração, vocês do Instagram. Quer continuar assistindo essa live? Se torne membro exclusivo, que você vai ter acesso a essa live. Ou corre lá no YouTube, vê os outros vídeos que não são de membros exclusivos. Mas tomara que você se torne um membro exclusivo, aí você vai continuar a ter acesso a essa live, que agora eu vou pro slide 2 com eles. E o slide 2, eu vou falar dos narcisismo. Deixa eu ver qual é o slide que eu vou agora. Primeiro eu vou explicar eles. Antes de passar para o narcisismo vulnerável e o narcisismo grandioso, eu vou explicar eles como que se deu o mito do Narciso, da onde veio o mito do Narciso, mas isso é para eles que são membros exclusivos. Beijo no coração, Instagram. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Fui. Só um minutinho, galera.